A essa altura do campeonato, você já deve estar sabendo que o ministro Luiz Fux, durante sessão de julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, acolheu preliminares das defesas dos réus e defendeu a anulação de todo o processo da suposta tentativa de golpe por reconhecer a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para julgar essas pessoas. O que provavelmente você não viu foi a forma como isso foi apresentado por ele, pois as provas trazidas por Fux não são convenientes para a versão que boa parte da imprensa quer contar da história. O único ministro que teve carreira na magistratura antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal simplesmente desmascarou todo o teatro construído dentro da Suprema Corte ao longo dos últimos anos e, de maneira indireta, para não ser deselegante, humilhou Alexandre de Moraes. Acompanhe aqui comigo o resumo que eu preparei, começando por essa fala. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. Você, que está assistindo, tem todo o direito de não concordar com o trabalho de Luiz Fux como ministro e de desconfiar das suas verdadeiras intenções por trás dessa história. Mas precisamos reconhecer que ele, dentre todos os ministros que atualmente compõem o STF, é o único que teve uma carreira dentro da magistratura antes de ser indicado à Suprema Corte. E o trecho que eu trago a seguir é uma aula para Alexandre de Moraes sobre qual é o verdadeiro papel de um juiz. A persecução penal destina-se, assim, a reconstruir fatos que potencialmente se enquadram como crimes em sua feição típica, antijurídica e culpável. O Ministério Público, como titular da ação penal, tem o primeiro ônus de produzir evidências diretas e indiretas que corroborem ou infirmem as hipóteses acusatórias. Para tanto, atua proativamente, com o intuito de transformar a narrativa acusatória em conclusões probabilísticas, acima de qualquer dúvida razoável. Trata-se de tarefa que exige significativo rigor analítico. Afinal, cada elemento de prova, cada detalhe reconstituído, pode alterar o mosaico de hipóteses sobre personagens e condutas, exigindo-se da acusação que apresente uma narrativa lógica, temporal e subjetivamente coerente. O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também por seu necessário dever de imparcialidade. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura. Ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Essa responsabilidade encontra amparo em doutrinas penais e processuais sedimentadas ao longo dos séculos, cujas regras e princípios trazem parâmetros indispensáveis para uma jurisdição racional, coerente e, sobretudo, justa. Enfim, toda essa argumentação culminou no reconhecimento de que o Supremo não tem competência para julgar esse caso. De sorte, presidente, que mantendo a minha coerência que manifestei no recebimento da denúncia, ciente de que naquela oportunidade tratava-se de recebimento da denúncia, em que vigorava o princípio indubio pro societate, deixei para o julgamento a análise mais vertical dessas questões.
Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator, e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Para quem não conhece os termos técnicos utilizados por ele, a tradução é muito simples. O Supremo Tribunal Federal, por lei, não poderia estar julgando as pessoas que hoje estão sendo julgadas nesse processo. Em função disso, todas as decisões tomadas até então deveriam ser anuladas. Bom, logo que essa argumentação foi feita por Luiz Fux, os seus colegas imediatamente trataram de correr para aquele velho conhecido veículo de imprensa que tem via de contato direta com eles para manifestarem sua indignação. Às 10h16 da manhã, Andréa Sadi já publicou no G1 as declarações dadas por ministros em reservado a ela. Incrédulos, ministros do STF veem incoerência de Fux, que aceitou denúncia contra réus do golpe. Com todo respeito, mas é muita cara de pau fazer esse tipo de comentário. Fux já deixou muito claro no acolhimento da denúncia o seu posicionamento e reforçou esse posicionamento agora, no julgamento em si. Está tudo gravado, documentado. Negar essa realidade é uma insinuação que o povo brasileiro é tão ignorante que não é capaz de pesquisar o que aconteceu. Enfim, apesar da decisão de Fux sobre a incompetência da Suprema Corte, ele representa apenas um voto dentre os 5 da turma e precisa analisar todo o restante também. A preliminar seguinte era em relação à competência da primeira turma. Nessa questão, Fux deixou claro que, entre as duas opções, julgamento na primeira turma ou no plenário do Supremo, obviamente a decisão deveria ser do plenário, mas reforçou que o julgamento não deveria estar acontecendo na Suprema Corte. Em síntese, os réus não têm prerrogativa de foro ratione persone, porque não exercem função prevista na Constituição Federal. Se estão sendo processados como ainda ocupantes de cargos com prerrogativa, a competência do Supremo Tribunal, é do plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de processos conexos terem sido julgados no plenário impõe o deslocamento deste feito para o órgão maior da Corte. E as premissas envolvem casos de incompetência absoluta. Mesmo o caso do plenário, incompetência absoluta, indispensável razão pelas duas uma. Ou o processo deve ir para o plenário, ou tem de descer para a primeira instância. Assim sendo, senhor presidente, eu também acolho essa preliminar de incompetência absoluta da primeira turma, e na forma do artigo 567 do Código de Processo Penal, eu também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este Supremo Tribunal Federal. A próxima preliminar era sobre a impossibilidade das defesas de analisarem todos os documentos do processo em tempo hábil para o julgamento, algo que Moraes insistiu em dizer que era uma alegação falsa. Aliás, tudo que Fux desmentiu em seu voto tinha relação direta com afirmações que Moraes já havia feito ontem e ao longo de todo esse processo. Então essa foi apenas mais uma. Só que, na minha visão, essa foi especial, porque Fux não apenas reconheceu como verdadeiro o argumento apresentado pelas defesas, desmentindo Moraes por consequência, como ainda começou com uma frase que, para bom entendedor, já foi mais do que suficiente. Como Vossa Excelência pode verificar, eu estou evitando citar nomes dos colegas. Acho desconfortável e deselegante. Evidentemente que um celular ou computador apreendido no bojo de uma investigação integram o material probatório. Mas com tantos dados, tantas mensagens, tantas fotos, tantas fotografias de páginas saltadas de documentos, podem até não ser interesse da acusação, mas são essenciais para a defesa. Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que Vossa Excelência conhece como ninguém, ministro Zanin,
Não compete à autoridade policial, ao Ministério Público ou mesmo ao juízo processante realizar um filtro seletivo do material probatório colhido, decidido unilateralmente pela autoridade policial, o que é ou que não é pertinente à defesa. Por isso, senhor presidente, a egressa turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Bom, ainda na análise das preliminares, Fux concordou com os seus colegas quanto à validade da delação de Mauro Cid e então partiu para a análise dos crimes pelos quais os réus estavam sendo acusados. Como todos os argumentos anteriores do ministro já desmontaram completamente todo esse processo, não é preciso entrar no mérito da culpabilidade pelos crimes, porque o julgamento sequer deveria estar acontecendo. Mas eu fiz questão de separar aqui um trecho específico da fala de Fux, enquanto argumentava para inocentar os réus pela acusação de organização criminosa. O ministro deixou muito claro que ninguém pode ser punido por algo que não existe na lei, ou que precise de uma interpretação fantasiosa do juiz para que se enquadre em algum crime existente, ou ainda pela opinião ou convicção do magistrado. E foi nesse momento em que ele usou uma frase onde uma simples vírgula a transforma em um recado direto a um colega. A defesa do direito penal do fato e não do autor encontrou na análise de Karl Engels, que formulou a introdução ao pensamento jurídico, na mais inspirada formulação. Ninguém pode ser punido simplesmente por ser merecedor de pena, de acordo com as nossas convicções morais, ou mesmo segundo a sã consciência do povo. Ninguém pode ser punido de acordo com as nossas convicções morais. Ninguém pode ser punido de acordo com as nossas convicções morais. Se essa vírgula existe no voto escrito de Fux, eu não sei. Mas o fato é que, independentemente dela existir ou não, a frase está absolutamente correta. Bom, até o momento da gravação desse vídeo, Fux ainda não terminou de ler o seu voto, mas tudo que foi dito até aqui já deixa muito clara a sua contrariedade àquilo que Moraes fez e faz dentro do Supremo, principalmente nesse processo. Fux não apenas leu o seu voto, ele estapeou a face de cada um dos seus colegas com verdades e obviedades que são intencionalmente ignoradas dentro da atual Suprema Corte. Independentemente de qual seja o resultado final desse julgamento, Fux já provou por A mais B que a Constituição Federal está sendo rasgada justamente por aqueles que deveriam ser os seus guardiões. Agora, o que está por trás desse posicionamento do ministro? A real motivação de Luiz Fux, sinceramente, ninguém terá como saber, senão o próprio. Mas o fato é que a data de hoje, 10 de setembro de 2025, ficará marcada na história como o dia em que um ministro desmontou completamente o teatro construído dentro da Suprema Corte desse país.